vamos às cartelas. Me ajuda, Ananias. Vamos lá, olha, ficha técnica, pesquisa Poder Data, realizada de 30 de agosto a 1º de setembro, com 2.500 entrevistas nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2%. Depois da ficha técnica, o geral, primeiro turno, Ananias. Primeiro turno, se a eleição fosse hoje, você votaria em qual candidato? Lula, 37%. Bolsonaro, 28%. Ciro Gomes, 8%. Mandetta, 5%. Dória, 4%. Pacheco, 4%. Datena, 3%. Brancos e nulos, 8%. E não souberam ou não responderam, 3%. O que mais temos de cartela, Juliana? A questão do segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Abril, agosto e setembro, Ananias. Como evoluiu? Exatamente. Em abril, Lula tinha 52%. Em agosto, manteve 52%. E em setembro, subiu para 55%. Bolsonaro, em abril, tinha 34%. Em agosto, foi para 32% e agora tem 30%. Brancos e nulos eram 13% em abril, 12% em agosto e agora 10% em setembro. Não souberam e não opinaram 1% em abril, 4% em agosto e agora 5% em setembro. Vamos colocar agora, Juliana, alguns prints mostrando a evolução ao longo do tempo desses números. Olha só, aí um hipotético segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Em setembro do ano passado, o Lula tinha 41, agora, um ano depois, 52. O Bolsonaro, um ano atrás, tinha 41, agora, de acordo com esse instituto, 32. Brancos e nulos eram 13, agora 10. E os que não sabem se mantiveram em 5%. Outro print mostra um gráfico, olha aí, ó. Um eventual segundo turno entre Lula e Dória. O Lula em julho 51, agora 50. O Dória, que era 31, agora 20. Não, o Dória era 17, agora 18. O Dória era 17, agora 18. Brancos ou nulos eram 31, agora 24. E os que não sabem, que eram 1% em julho, agora 8%. Vamos a mais um gráfico. Lula, esse mais recente, com a inclusão do nome do apresentador José Luiz da Atena. Lula tinha 51 em agosto, agora 54. Da Atena tinha 25, agora 17. Brancos ou nulos eram 21, agora 22. Os que não sabem eram 3, agora pularam para 7. E um geral, é um número geral do segundo turno de Lula e de Bolsonaro contra vários adversários, tá? Então, olha só, se fosse Bolsonaro contra Lula, a gente já mostrou, 55-30 para Lula. Se fosse Bolsonaro contra o Dória, acima da margem de erro, venceria 39-32. Se fosse Bolsonaro contra Ciro, empate técnico, né? Porque a margem é de 2%, Ciro 41, Bolsonaro 37. Se fosse Bolsonaro com Datena, nós teríamos também um empate técnico 32-33. Lula Dória já mostramos, Lula Datena também já mostramos. Eu quero a sua análise, o que mais lhe chamou a atenção, Ananias? Amadeu, chama a atenção essa deterioração, né, da pré-candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele vem derretendo, são 11 pontos desde setembro do ano passado. E isso tem muito a ver com a situação do brasileiro. Em setembro, a gente tinha o governo auxiliando
os brasileiros com o auxílio emergencial, a gente tinha essa assistência atendendo aquelas necessidades básicas de muitos brasileiros, e o governo enfrentando dificuldades, sim, enfrentando a pandemia, sim, ao seu modo, mas essa questão econômica, naquele momento, tinha mais esse contorno, essa assistência, essa presença. Hoje, ela já não existe. Hoje, o cidadão está sentindo, de fato, a falta do recurso dentro de casa e, paralelo a isso, as coisas estão sempre aumentando, os preços. Isso reflete imediatamente na condição de pré-candidato do presidente Bolsonaro, que caiu 11 pontos desde setembro, 9 pontos desde setembro, enquanto Lula subiu 11 pontos no mesmo período. Isso mostra que o eleitor vê em Lula uma condição para sair dessa situação que está hoje uma situação econômica muito complicada. 25 pontos no segundo turno é uma grande vantagem nesse momento apresentado para Lula há 1 ano e poucos dias da eleição. Francis, sua avaliação. Amadeu, no primeiro turno, me chamou a atenção o Pacheco ter metade das intenções de voto do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que sempre está nos holofotes, se mostrando como pré-candidato à presidência da República, mas mesmo assim, ao que parece, não consegue decolar nessa pretensão. Mostra lá, Juliana, aquele cenário do primeiro turno. Isso. Pois não. O Ciro aparece com 8% e o Pacheco com 4%. O Pacheco que nem sequer é candidato. Já no segundo turno, apesar de uma variação na comparação com o último levantamento dentro da margem de erro, a gente percebe um crescimento do ex-presidente Lula e pode ser, inclusive, um reflexo da visibilidade que ele vem ganhando nas últimas semanas, principalmente por conta da caravana em 5 estados da região Nordeste. Então, com isso, a pré-candidatura dele ganha mais musculatura e ele ganha mais visibilidade, inclusive na imprensa. Agora vou ouvir, claro, agora a Sávia e a Apoliana, mas eu quero colocar uma questão aqui. Põe aí, Juliana, os números do segundo turno entre os candidatos e tal. Veja só, que é esse print final, Juliana, com todos. Veja só, vamos lá, o Lula, se fosse com Dória, seria 50-18. Se fosse com Datena, seria 54-17. Olha só, já com o Bolsonaro é 25. Ou seja, por mais que o atual presidente tenha realmente diminuído a sua intenção de voto ao longo desse ano, né, de setembro do ano passado para cá, ele se mantém competitivo e, na minha visão, até agora, favorito para o segundo turno, para chegar. Ou não? Quer dizer, diante desses números aí, vocês duas ainda enxergam alguém que possa tomar o lugar de Bolsonaro, estamos há 1 ano e pouco da eleição, ou de Lula no segundo turno, Sávia? Amadeu, eu vejo 3 pontos nessa pesquisa. Primeiro, que o crescimento do Lula também é resultado dessa peregrinação dele pelo Nordeste, que é o maior colégio eleitoral do PT. Segundo ponto, que o Lula fez um movimento para o centro. Ele não é só um candidato de esquerda, ele está sinalizando para o centro político, tanto que não surgiu esse outro candidato de centro, porque o Lula já está ocupando esse espaço, na minha opinião. E o Bolsonaro, é o terceiro ponto que eu queria falar, ele tem mantido uma estratégia de polarização, um discurso muito mais bélico, eu diria, mas isso não é negativo para ele. Por quê? Porque ele quer manter uma base fiel de apoiadores que o levará para o segundo turno. A tendência natural do governante que disputa a reeleição é ir para o segundo turno. É ganhar, aí já é outra história. Toda eleição é uma surpresa. Mas ir para o segundo turno e ele é favorito, como você tinha desenhado esse cenário. Fala, Apoliana. Amadeu, tudo bem que Bolsonaro, quando ganhou a presidência da República, ele veio por um sentimento mais de apelo popular. Mas agora, na construção da reeleição, ele tem essa dificuldade, até mesmo pelo acirramento político, pelo extremismo de algumas declarações que ele dá, de conseguir essa sustentação política
para uma reeleição. O Centrão entrou, mas não quer assumir compromisso com o presidente Jair Bolsonaro na questão eleitoral. Tanto é que ainda não cedeu sequer um partido em que ele possa disputar. Concordo, sim, que ele ainda é favorito para chegar ao segundo turno no eventual disputa com Lula, até mesmo porque na avaliação regional dessa pesquisa, Bolsonaro ainda é maioria nas regiões sul e norte do país. Centro-oeste ali está empatado ali na margem de erro. Então, tem uma divisão no país e alguns segmentos da sociedade que ainda apoiam Jair Bolsonaro. Não vai ser tão fácil assim tirá-lo da opinião pública nesse segundo turno. E agora a minha pergunta para vocês. Tem não, Amadeu. Aqui eu só vou aliviar pro França. Tem não. Porque ele tá... Mas se o Farol tivesse aqui também, eu ia quebrar. Igual eu vou quebrar vocês três. Tem não. Não, presta atenção, dona Sávia. Não adianta disfarçar olhando para o celular, não. E nem o senhor, seu Lorde. E nem a senhora, dona Poliana. Tem não. Eu tava Me olhando expliquem. os números da pesquisa. Ah, não, os números estão na tela, é só olhar para a tela. Como é que pode? Agora vocês vão ter que me explicar esse mistério. Como é que pode? Põe na tela aí a intenção de voto do presidente Bolsonaro, Juliana. Põe a intenção de voto do presidente Bolsonaro aí na tela, aquele quadro geral. Aquele quadro geral, primeiro, da estimulada, com os nomes todos. Me expliquem. Vocês vão ter que me explicar. Como é que pode alguém que está aí na pesquisa tem 28% de intenção de voto no primeiro turno em em uma das simulações feitas pelo Poder Dado? 28%. Como é que pode alguém, um pré-candidato, um pré-candidato e tudo, a gente tem que ir pela lei e tudo, mas é candidato, todos são, até que eles digam o contrário, todos são. Como é que alguém que tem esses aí, 28% no Brasil, 28%, não vai ter um palanque no Piauí? Ah, Amadeu. Vamos lá. Vai ter. Vamos lá. Vai ter o palanque Não, você estava da dizendo oposição. que o Silvio não ia. Não Disseram foi aqui. a gente que disse, foi ele mesmo, tá? Só para deixar claro. Ananias, explica, Ananias. Olha, eu acho complicado Bolsonaro não ter um palanque no Piauí. Eu acho que o Bolsonaro vai ter, sim, um palanque no Piauí. Como é que alguém que está em segundo na corrida não terá alguém para representar, para referir suas obras, falar do seu